Lê lá no 21, o que acontece? E passando Jesus outra vez um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Aí, só um pouquinho. O que aconteceu? Jesus outra vez fez o quê? Que ali era o mar, ali era o rio, ali era o Jordão. 10 províncias. Jesus encontrou ele aonde? Endemoniado? Em Gadareno. E depois ele foi pregar onde? Aqui não conta qual cidade, né? Eu acho que era Cafarnaum, alguma coisa assim parecida. Aí não está falando, gente, eu estou falando, tá? Que ela está dentro da província lá. Chegou lá, aí Jesus voltou, quer dizer que Jesus voltou. Quando Jesus voltou, o que fala? E eis que chegou um dos... Não, o que tinha lá primeiro na beira ali, esperando Jesus? Uma multidão. Esperando. Juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava muito, dizendo: minha filha está moribunda, roga-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Para aí. O que fez? Olha, veja só que interessante. Aquele homem, foi ele que foi pregar, gente. Ele foi lá, obedeceu. Eu vou pregar. Imagina ele. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui que Jesus fez comigo? Aquele homem cura, aquele me liberta, aquele me transforma, me tirou do sepulcro. Eu ficava aí chorando, gritando, e não sei o quê. Eu estava perdido. Eu tinha minha família, abandonei minha família, fiquei andando por um lado e por outro, andarilho. Mas eu me encontrei com Jesus, fui salvo, liberto. E o povo, como na província ali, todas aquelas cidades, todas aquelas províncias, conhecia, foram lá. Porque sabia que Jesus ia parar à beira-mar. Não é isso? E quem estava lá? Quem era Jairo? Um dos principais, um dos chefes, um dos dirigentes do culto da sinagoga, gente. Ele estava suposto a estar lá? Mas ele ouviu dizer que aquele Jesus salvava, transformava, lavava de todo pecado, tirava todos os demônios, repreendia toda a legião, levantava um homem e fazia dele uma grande pessoa respeitada na cidade, porque se tinha um monte de gente esperando, porque acreditaram na palavra que ele levou e viram os frutos que Jesus fez na vida dele. Não foi isso? Aquele homem não quis saber da posição que ele tinha. Ele sabia que a filha dele estava enferma e ele foi para o lugar certo. E o que diz aqui? Depois, continua. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, quando Jairo chegou, o que Jairo fez? Primeira coisa que Jairo fez, o que ele fez? Se prostrou. Aonde? Os pés aos seus pés. E Jesus chegou no mar. Jesus chegou. Cafarnaum. Amém? Chegou lá, né? Libertou o homem lá. Mandou para outra cidade. E ele chegou na outra. E o povo, todo mundo esperando. Quando Jesus fez, você acha que Jesus, quando ele chegou naquele lugar, o que ele foi fazer? Desceu do mar. O que você vem fazer aqui na igreja? A vontade de Deus. Você vem pela tua vontade? Não, você vem pela vontade de Deus. O que Jesus fez? Ele foi cumprir a vontade de Deus. Lá foi Jesus. Imagina Jesus, maravilhoso, lindo, que reinava, né? Jairo chegou e segurou nos pés de Jesus. Olha, gente, como é profundo. O que acontece no próximo versículo? O que diz? E foi com ele, o seguia uma grande multidão e o Quem foi com ele? Com aonde? Jesus mudou o caminho, a história, para ir seguir Jairo. Jesus não perguntou para ele: você é o que me persegue? Você é aquele que não
emoções. Imagina, já tinha libertado aquele endemoniado, falou para ele pregar, deixou ajeitar. Agora vou voltar lá, deve ter mais um bando de endemoniado, lá vou eu. Chegou Jesus lá. Quando Jesus chegou, um homem que não cria, um homem que não sabia que era Jesus, mudou toda uma história, porque no meio do caminho, antes de chegar na casa de Jairo, aquela mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos, desenganada, o que ela fez? Ela também se lançou aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus tornou-se a ela. Nós, quando oramos, clamamos pedindo, os pés do Senhor se movem para outra direção, para mudar a minha história e a tua. E no meio do nosso caminho, tem pessoas que precisam ser alcançadas para ser transformado. E Jesus tem autoridade para isso. Jesus tem poder para isso. Então eu entendo que, como nós lemos em Isaías 45:11, que nós não temos que perguntar quem é, mas nós temos que crer e dizer: Senhor, dê ordem aos seus braços ao meu favor. Ele vem e muda a minha história e a tua, ainda que tudo está escrito que não, ainda que tudo está dizendo que não. Se você clamar, se você se dirigir, se você buscar, o Senhor vai fazer como fez aqui, como Jairo se dobrou, se lançou aos pés do Senhor. Quando nós nos lançamos verdadeiramente, o Senhor vai nos seguir. Então eu entendo que o ministério de Jesus está dirigido por nós que buscamos, por nós que cremos, por nós que acreditamos, nós que temos autoridade. A autoridade está em nossas mãos. Ele diz o que? Jesus, se crede em mim, fará sinais o quê? Muito maior. Milagres muito maior. Por quê? Porque a oração do justo, aquele que busca, aquele que acredita, move os pés do Senhor. Faz Jesus mover. Mas está na Bíblia. Ele não está buscando nada que eu vi. Eu estou vendo isso aqui. E isso vai ter que mudar. Lá no 25. E depois Jesus vai. Imagina Jesus, hein? Muito do lindo. Primeiro lá no 24. O que diz? E foi com ele e seguiam uma grande multidão. Apertando Jesus. Quanto mais apertava Jesus, mais poder. E Jesus ia. Todo mundo encostando. Mas ninguém ainda tinha movido o Senhor. Ninguém ainda tinha movido o Senhor. E o povo ainda ali atrás e ninguém tinha movido o Senhor. Eu trago para os dias de hoje, quantas vezes buscamos, quantas vezes clamamos, mas as nossas atitudes não movem o coração de Deus e não movem a nossa situação, porque nós ainda não nos humilhamos, nós ainda não tiramos todas as coisas que nos impedem. Aquela mulher supostamente, ela não poderia estar ali, porque ela tinha um fluxo de sangue muito grande, e pela lei, ela poderia ser apedrejada. E aquele Jairo que estava junto com Jesus, que eu acho que ele falou: daqui eu não saio, ficou coladinho do lado de Jesus, eu levo ele. Não é isso? Ele tinha todo, ele era o primeiro a pegar uma pedra e tacar, mas ele estava tão preocupado com a presença de Deus, tão preocupado com o poder de Deus, que ele não viu o pecado daquela mulher, ele não atacou aquela mulher, ele clamou, ele sabia que Deus ia curar a filha dele, não importava por onde Jesus ia passar primeiro, porque onde Jesus passa, ele vai fazendo milagres, ele vai criando coisas novas. E quando aquela mulher no versículo 25, o que diz aí, Maqueira? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar. Quem falou foi aquele lá que fora. Aquele que Jesus libertou, colocou sentado em algum lugar, lhe deu uma posição, lhe deu um ministério, e ela viu o poder de Deus, ouviu falar desse Deus, e aí o que ela fez? Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente aleluia, suas vestes sararei. E quem que fez depois Jesus? E logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?
ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Amém. Só uma coisa. Você imagina Jesus caminhando. Já estava indo. Ela tocou. Você acha que Jesus falou assim, vai, minha filha, deixa eu tocar na tua pode ir. Já está secando, já acabou. Jesus parou, gente. Ele parou. Não é isso? Ele parou e ela vinha para onde? E Jesus estava indo para onde? O que Jesus fez? Ele se virou. Ele se virou. Ele se moveu. Tem gente pregando que Jesus, que a oração